Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hematotalks. Eu, Thaís Fischer, junto com a doutora Natália Zing, estamos hoje com um episódio especial sobre o ASH 2025. O ASH 2025 é o maior congresso da hematologia mundial, e que traz sempre muitas atualizações, muitos estudos clínicos, muito diversos em todos os temas. Muito difícil escolher trabalhos que nos chamaram a atenção, porque tem um pouco de tudo, mas aqui... especialmente esse ano, foi um ano que teve muitos aceites, né? Teve realmente muitos abstracts aceitos, então fica mais desafiador ainda esse processo. Então, aqui a seleção pode ter alguns vieses, né? Vieses de opção, de escolha, de ter assistido. Mas a ideia é que a gente traga um pouquinho das novidades que nos chamaram a atenção. Ótimo. Então vamos começar com a LLC? LLC. Uma plenária de LLC é frequente, não é tão incomum a gente ter plenária de LLC Tem grandes estudos. Apresentados no ASH. A gente teve o CLL17, que é um estudo muito esperado, um estudo que teve iniciativas investigadoras da Universidade de Colônia, apresentado pelo Altman. Então, assim, é um estudo que todo mundo estava esperando, porque basicamente ele traz uma angústia clínica, né? Qual é o melhor tratamento de primeira linha para o paciente que nunca foi tratado, que tem indicação de tratamento em LLC. Então, se são terapias contínuas, se são finitas e finita, qual combinação seria melhor? Até porque os estudos clínicos até o presente momento, eles comparavam com quimioimunoterapia e a gente acabava fazendo as comparações indiretas. Então, isso vem para tentar sanar um pouco a nossa angústia do que é melhor para cada paciente. Então, vamos lá, desenho do estudo. Estudo fase 3, randomizado, multicêntrico, 909 pacientes, 300 em cada grupo, 3 braços. Obino-venetoclax aos moldes do CLL14. Por 12 meses. 12 meses. Ibrutinib-venetoclax aos moldes do Captivate e do Glow. E Ibrutinib monoterapia de longa data aí, que a gente já tem até 10 anos de segmento. Então, o objetivo principal do estudo, para que ele foi desenhado, um estudo de não inferioridade. O que significa que é para comparar os braços, eles podiam, se ele tivesse 8% de diferença, já era considerado diferente, né? Então, uma estatística muito bem feita, e isso é frisado muito claramente no paper do New England Journal, que inclusive saiu praticamente concomitante com a apresentação na plenária. Então, em relação aos pacientes, eles pegaram uma margem bem ampla de pacientes em relação à idade, então foi de 34 anos a 90 anos, com uma idade mediana ali em torno dos 60 anos, que é realmente o que a gente vê de casuística da LLC. Então, trazendo o que antigamente a gente falava de fit and fit. Depois, incluíram pacientes com status mutacional mutado ou não mutado, incluíram deleção do A7P e TP53, numa incidência inferior do que a gente vê em outros estudos, era só 7% da coorte. Mas, por outro lado, eles incluíram uma maior taxa de pacientes com cariótipo complexo, que é uma variável que realmente mais recentemente foi incorporada nos estudos e que também se demonstrou um fator de pior prognóstico. Então, vamos lá em relação aos resultados, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é um estudo que não mostrou diferença entre os 3 braços. A gente vai agora esmiuçar um pouquinho mais os números. Então, respondeu a primeira pergunta. Qualquer tratamento é muito bem feito para a LLC, então estamos muito bem servidos em LLC. Acho que essa é a principal resposta que o estudo faz. Não teve discrepância entre os 3 braços. Mas existiram pequenas diferenças, nuances, que é o que a gente vai tentar esmiuçar, justamente para que o clínico do dia a dia, na discussão, o clínico do dia a dia possa eventualmente escolher o melhor para o seu paciente. Então, vamos falar, em termos gerais, 34 meses de observação, taxas de respostas globais. A gente sempre vai seguir esse esquema, né? Obino-veneto, Ibrutinib-venetoclax e Ibrutinib monoterapia. Então, os números serão dados nessa sequência para não confundir. Então, 81 no Obino-veneto, 79% de overall, de sobrevida de progressão, no Ibrutinib-venetoclax e no Ibrutinib monoterapia, 81%. Veja, muito bom, a gente tá falando isso em LLC, excelentes taxas de resposta. Agora, por outro lado, quando a gente fala em taxa de resposta mesmo e não curva de sobrevida, precisa ter atenção e cuidado nessa análise, porque é totalmente diferente. Sim, então, não dá pra dizer que um tem mais resposta completa que o outro, até porque os mecanismos de ação são diferentes. Exato, os mecanismos de ação são diferentes. Então, por exemplo, quando a gente olha em resposta completa, a gente tem uma resposta completa maior nos esquemas de terapia fixa ou finita, até porque eles têm uma DRM mais pronunciada, né? O objetivo. São embasados em inibidores de BCL2, levando a apoptose. Claro. Então, a gente tem 51% no braço do veneto mais obino, 46%, um pouquinho por ali, de
Ibrut e Veneto, e só 8% no Ibrut. E quando a gente fala ainda de DRM, que também é uma variável que foi incorporada recentemente nos estudos de LLC, principalmente nos estudos baseados em inibidores de BCL2, também, de novo, tem essa discrepância. Então, a gente tem uma DRM muito mais profunda nos estudos de tratamento finito, foi 73% de DRM negativa em sangue periférico para albino e veneto, e isso se dá muito realmente pela essa sinergia, pela inibição do BCL2 quanto pela potência do anti-CD20. Quando a gente associa o veneto com o Ibrut, a gente vê uma DRM inferior, ali de 47, em contrapartida para o Ibrut monoterapia 0. Mas que não se traduz essa diferença, não se traduz numa diferença de PFS, como a gente observou. E nem de overall response, de resposta global, que a gente tem do albino veneto 81, do Ibrut veneto 79 e do Ibrut mono 81% também. Ou seja, mostrando que todos respondem muito bem. E qual ferramenta é melhor para você analisar a resposta, no geral, de cada tratamento? E o próprio Altman trouxe isso. Mas a DRM é um pouquinho mais pronunciada no albino veneto. Mas a gente não sabe o quanto de DRM será significante para traduzir em progressão de doença. A gente sabe que sim, ela é um surrogate para PFS, né? Que permitiu, inclusive, os tratamentos fixos ou finitos. Mas a gente não sabe quantos %, então isso a gente precisa amadurecer mais. Mas a pergunta aí, a $1 million question, e aí, tá bom, o que é melhor pro GH mutado, GH não mutado, TP53, cariótipo complexo? Fazer aquela análise de subgrupo que a gente não deve fazer, porque o estudo não é desenhado para isso, não foi desenhado, mas tudo bem, vamos lá. Então, até a análise do paper fala um pouco, o GH mutado parece se beneficiar mais do albino veneto, o GH não mutado... Assim como os pacientes com deleção 17p, TP53, cariótipo complexo. Parecem se beneficiar da incorporação do inibidor de BTK, né? Então, assim, óbvio que isso aqui são análises de subgrupos, não é mandatório, especialmente no TP53 é uma porcentagem pequena de pacientes, menos de 10%, cariótipo complexo tinha um pouco mais. Mas até quebra aquele paradigma que para paciente com deleção 17p, TP53, a gente precisa de um tratamento contínuo. A gente não tem ainda, né? Essa resposta ainda tá... Pode ser que seja um segmento muito curto para essa análise também. Mas, por enquanto, não se mostrou diferente. E aí, o que eles trouxeram, né, na discussão? Acho que uma das partes legais de estar presencial no ASH é você ver as perguntas que surgem. Os bastidores. Eles foram questionados, por que o ibrutinib? Porque era o momento do desenho do estudo. O que você vai fazer na progressão? Então, ele até falou, saiu um paper na Blood recente sobre retratamento. Diz que a minoria dos pacientes precisaram de retratamento. Os que precisaram foram intercalados, que usam IBTK, usam anti-BCL2, que é o que a gente já sabe dos guidelines, tanto da ESMO quanto do IW, e ele falou que sim, tem respostas a virem com 2 estudos principais, que é o MAGIC e o Celestial, que já incluem os novos inibidores de BTK, que podem mitigar um pouco os eventos adversos. E falando de eventos adversos, só pra gente fechar esse LL17, ele trouxe o calcanhar de Aquiles da LLC, né? Então, 70% dos pacientes em todos os braços tiveram infecção. E a gente tem que relembrar de todas as etapas da LLC, seja no diagnóstico, seja na primeira linha, seja nos pacientes mais politratados, como manejar e como minimizar a questão em relação à infecção. Vacinação. E que foi muito equiparada também nos 3 braços. Teve uma discreta piora da infecção com o albino veneto, por causa do obinutuzumab, que demora mais para restaurar, especialmente porque esse estudo aconteceu na época do Covid, e o Covid foi muito mal com o albino. Mas foi muito discreto aqui, né? Realmente não foi muito significativo. Já em relação aos eventos cardiovasculares, aí sim a gente mais pronunciado no ibrutinib monoterapia, seja por causa do tempo de uso, né? Seja pela própria molécula em si, que cursa com mais eventos adversos. Mas que realmente eu acredito esteja muito relacionado com tempo de exposição, já que quando a gente traz o uso para 15 meses com I+V, a gente reduz bastante esse evento adverso. E eu acho que outra coisa que ele falou bastante é que os dados foram equiparados aos estudos pivotais. Exato. Então ele reprodutível ao que a gente tinha. E por fim, sobrevida global. Ainda é muito precoce para falar de sobrevida global em LLC, ainda mais quando a gente traz tratamentos muito bons. Sim. Mas todos tiveram uma sobrevida global ali em 3 anos superior a 90%. Então também fica uma margem muito pequena para ver uma diferença sobre a vida global. E agora vamos passar então para difuso. Difuso também, assim, acho que ficou anos no limbo, que a gente não conseguia
ter respostas para o difuso de grandes células B, e aí realmente... A gente já tinha uma linha muito boa, que era o ReShop, a gente não conseguia sobrepujar. A gente não tinha novidades. E aí a gente teve muitas novidades em primeira linha, e principalmente nos recidivados refratários, que era... uma grande necessidade não atendida. Exato. E a gente tem o estudo do uso do epcoritamab, né? O bispecífico anti-CD20 CD3, o EPCOR-1, que foi justamente desenhado, um estudo de braço único, para os pacientes com difuso após 3 linhas de tratamento, a partir da 3ª linha de tratamento. Lembrando que essa é uma indicação já label, você já usa no Brasil há bastante tempo, né? A gente já tem os pacientes de vida real. Então, foi uma apresentação em forma de pôster, mas trouxe... com um segmento aí de 4 anos. 4 anos, em que ele traz taxas de respostas globais em torno de 59% e resposta completa de 41%. Mas o dado que mais me chama a atenção são os pacientes respondedores. Né? Os respondedores não progrediram em 37 meses nessa observação e 57% sustentaram a resposta aí dos que tinham atingido a resposta então, assim, completa. A gente tinha antes... o follow-up de 3 anos, e agora, então, de 4 anos, a gente não viu nenhum paciente progredindo. Entre o 3º e 4º ano não progrediram, inclusive. Então, a gente vê, já com os dados que a gente tinha anteriormente, de novo, que o uso do bispecífico aqui nesse cenário, ele tem uma resposta rápida, resposta completa também é rápida. E a gente tá vendo um platô, né? E agora a gente vê os pacientes sustentando resposta. E aí fica aqui alguns cenários pra gente discutir pro futuro, que são, será que a gente vai usar isso de forma contínua, até com os novos estudos que estão vindo, né, com os outros bispecíficos que têm tempo determinado, o cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes com infecção, já que há uma aplasia de célula B, então teve alguns trabalhos também relacionados à redução imune. E, inclusive, em relação a esse segmento, não foi observado outros eventos adversos, que é bem interessante a gente ir observando num tempo maior de segmento, com novas moléculas. Então, não foi observado nenhum evento novo. E em relação à infecção, que é justamente como você comentou, a gente teve só 3 pacientes que tiveram infecção maior ou igual a grau 3. Mas, então, relembrando que é sim um ponto de atenção com o uso de bispecíficos, e a gente precisa sempre rever essa questão de infecção. Vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado, falar o terceiro, tá? É um trabalho que eu tinha selecionado antes, estava na minha lista do que eu queria assistir, foi bem interessante ver, que é a combinação de zanabrutinib, rituximab e metotrexate para pacientes com linfoma primário sem nervo central. Óbvio que os linfomas primários sem nervo central, eles são raros, as casuísticas são pequenas, é difícil fazer trabalho, mas aqui é a incorporação dos inibidores de BTK, que a gente já sabe que transpassam a barreira hematocefálica, então, para que melhoram, que são utilizados no cenário RR, que cada vez mais estudos estão a caminho. Então, aqui a gente são 29 pacientes, mediana de idade de 60 anos, que é bem comum para a cidade, 16 meses de segmento, uma taxa de resposta global de 89%, resposta completa também de 89%. Então, mostrando excelente. Muito curto ainda o período, mas com uma alternativa de tratamento para esses pacientes, especialmente pacientes que talvez não tolerem um esquema tão intensivo com citarabina, né, que é realmente que causa mais citopenias, apesar de ter metrexate aqui, mas uma alternativa de tratamento. A gente também observou aqui, eu não trouxe com todos os detalhes, mas teve também a publicação do tirabrutinib, que é um inibidor de BTK específico para o sistema nervoso central no cenário RR. Então, foi uma sessão a qual eu me dediquei. A gente aí, viu algumas aulas mesmo, e acho que a mensagem é isso. A gente tinha muito estudo de caso clínico, né? Muito relato de caso do uso de inibidores de BTK, muitas vezes em monoterapia mesmo, para os pacientes com difuso de grandes células B ou até infiltração de outras linfoproliferativas. Sim. E aí foi legal ver lá essa incorporação, assim, mais palpável, né? Ainda que seja uma casuística pequena, já é maior do que relatos de casos isolados dos usos de inibidores de BTK, seja na recidiva refratário, seja em monoterapia, mas também em combinação, como você falou, numa linha mais precoce. Principais eventos adversos, leucopenia e trombocitopenia, como era de se esperar, mas brilhou meus olhos aí. E aí, vamos falar, então, de mieloma. Combinado. Mieloma teve uma grande publicação, que foi o Majestec. O Majestec foi um estudo que foi desenhado para pacientes com mieloma múltiplo, recidivados refratários. Eles tinham que ser de 1 a 3 linhas, eles tinham que ser refratários à lenalidomida, se a lenalidomida tivesse sido a última linha. Eles poderiam ser expostos a daratumumab, mas não refratários a daratumumab. Então, até na minha cabeça, vem muito aquele paciente que aqui no Brasil fez Dara-VTD na primeira linha e manutenção com lenalidomida. Bom, a gente participou também no nosso centro. Também.
desse estudo, então foi muito legal ver a publicação. A ideia era justamente, então, trazer essa combinação do anti-CD38 com um bispecífico aqui, um anti-BCMA, e mitigar o uso de corticoide. Porque antigamente a gente via em todos os estudos o corticoide sendo protagonista na terapia do mieloma múltiplo. E aí aqui na combinação o corticoide ficava mais restrito ali para o primeiro ciclo e depois não precisava mais utilizá-lo. No braço comparador, a gente tinha dara-pomidexa ou dara-bortezomib-dex, a escolha do investigador, que também são boas opções de tratamento. Bom, em relação aos pacientes, a gente teve uma casuística aí de mais de 500 pacientes, 587 pacientes, com idade mediana de 64 anos, indo de 25 anos a 88 anos, então mostrando o quanto é amplo também o uso dessa combinação. A mediana de linhas de tratamento prévio foram de 2, então lembrando que era de 1 a 3 linhas de tratamento prévias, num segmento aí de quase 3 anos, de 34 meses. A PFS de 3 anos foi, assim, muito discrepante. A gente teve 83% para a combinação do Daratec, para 29% da combinação de Dara com Poma ou com Bortezomib. Então, assim, é muito discrepante. A PFS com um hazard ratio de 0,17, então mostrando de novo a superioridade. Em relação à resposta completa ou maior também, a gente tem 80% dos pacientes com resposta completa maior no braço do TecDara, enquanto só 1/3 dos pacientes com Dara e outras combinações tiveram resposta completa. E isso também se traduziu em DRM. A DRM também tem sido cada vez mais estudada no mieloma múltiplo. Ainda está mais embrionário, mas sim, tem sido cada vez mais estudada. E aí a gente tem uma diferença de 60% versus 17%. Então, mostrando a superioridade do estudo. Em relação a perfil de segurança, sempre, bispecífico, a gente precisa lembrar de infecção. E aí, principalmente no BCMA, que você acaba atingindo mais plasmócitos, linfócitos B, a gente precisa ter mais atenção do uso da medicação e de infecção. Mas lembrar que, em contrapartida, a gente tira corticoide, que também é imunossupressor. E ainda falando nesse cenário de bispecífico, de daratumumab, teve ali um spoiler do que a gente vê de futuro para amiloidose. Que mudou muito também, grandes mudanças de paradigma, né, com o estudo com a combinação de daratumumab para amiloidose. Exato. Quando veio o estudo do Andrômeda, foi, né, assim... Divisor de águas, Divisor de águas já na amiloidose. Mas, de novo, a gente teria ainda peculiaridades em relação ao uso do bortezomib. Caso da neuropatia, né, principalmente. Por conta da neuropatia e também do corticoide para esses pacientes. E aí, que muitas vezes tem o coração afetado, né? O coração e rim são os principais órgãos afetados pela amiloidose L. E aí ainda, então tem um spoiler de um desenho de estudo, ainda sem os dados de resposta, mas do uso de teclistamab com daratumumab de forma finita para os pacientes com amiloidose. Primeira linha. Em primeira linha. Então, o que a gente pretende ver é realmente um uso cada vez mais precoce dos bispecíficos. Terapias-alvo, né? Tanto Mais no mieloma, ativas. como nas outras gamopatias. E também nas doenças proliferativas. E de forma combinada. Bom, deixem suas dúvidas, sugestões. Qual foi o abstract que chamou a atenção pra gente discutir aqui, quem sabe, em próximos Gerar episódios. mais discussão, mais café. Mas realmente o ASH brilha os olhos de todo mundo, tem muitas coisas legais. Pra quem não assistiu, vale a pena assistir online, né? Assistir, tomar um tempinho a mais e assistir as aulas que não teve a oportunidade de assistir, afinal... E ver outros comentários além dos nossos também. Muito obrigada. Obrigada.